Eu vou falar nesse vídeo sobre as opções de aposentadoria que as pessoas fazem hoje em dia, de forma consciente e de forma inconsciente, e eu vou te mostrar o que tem de vantagem e desvantagem em cada uma delas. Meu nome é Thiago, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre planejamento de aposentadoria através de investimentos, e se você gosta aqui desse conteúdo, curte aqui o vídeo e me ajuda a crescer o canal. Então vamos seguir aqui, vamos ampliar um pouquinho a tela para a gente ver melhor aqui as informações. Então existem basicamente 4 formas de você se aposentar hoje em dia. E algumas pessoas fazem isso aqui de forma consciente ou até mesmo de forma inconsciente. Vão deixando a vida levar e lá na frente elas veem o que acontece. E eu tô querendo através desse canal justamente ir para um lado ao contrário. Para um lado que você precisa ir planejando para lá na frente você não ter surpresas e ter realmente uma aposentadoria digna e quem sabe até muito melhor da sua condição financeira atual. Então, o primeiro ponto que eu quero alertar aqui é sobre a aposentadoria do INSS ou uma previdência pública que você tenha. Você é funcionário CLT ou você é funcionário público, né? Você vai ter lá a aposentadoria do INSS. Então, aqui é uma forma de aposentadoria. A outra que eu vejo é as pessoas vivendo de renda oriunda de aluguéis, ou casas, apartamentos, ou aluguel por temporada. Hoje em dia tem bastante. Tem uma forma também da pessoa ver. Outro ponto que eu já vi acontecer mais de uma vez é a pessoa ter um negócio próprio e lá na frente ela meio que se afasta, ela muitas vezes se afasta, mas não se afasta completamente e deixa a gestão para um filho ou para um sócio. E aí esse filho, esse sócio fica remunerando essa pessoa mensalmente. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. E um outro ponto que hoje é muito difundido é você se aposentar através de uma renda passiva vinda do mercado financeiro. O investimento em ações, fundos imobiliários ou renda fixa e outros também produtos do mercado financeiro. Isso aqui é muito difundido, mas eu vejo muito pouca gente falando isso na prática. É algo que eu quero fazer também nesse canal, é falar muito sobre esse tipo de conteúdo. Primeiro ponto que eu vou falar aqui, eu vou falar alguns pontos negativos deles, tá? Eu não vou falar pontos positivos, eu acredito que todos eles tenham pontos positivos, né? Mas eu vou destacar mais os pontos negativos para você ficar atento a quais os problemas ou quais os possíveis problemas desses formatos. Então aí a gente consegue ficar atento sobre isso. E o primeiro ponto que eu vou falar negativo aqui é do INSS ou da Previdência Pública. Primeiro que um dado de uma pesquisa feita no Serasa é que 90% dos aposentados eles dependem da previdência para o seu próprio sustento. E 70% o dinheiro da aposentadoria eles veem que não é suficiente. Então hoje em dia 90% dos brasileiros dependem do INSS ou de uma aposentadoria de um órgão público, municipal, federal ou estadual, mas 70% dizem que esse valor ele não é suficiente. Então aqui só 30% por essa pesquisa consegue viver de forma satisfatória com essa aposentadoria. Aqui já nos demonstra alguns pontos, né? E aqui eu vou te apontar o primeiro problema que eu vejo. Primeiro que é a mudança de regras. Quando você está submetido a uma aposentadoria privada do INSS, né, pública do INSS ou de um órgão público, as regras podem mudar e quem acompanha um pouco isso sabem que elas mudam. No INSS muda a data de aposentadoria, a idade mínima, mudam algumas regras também pontuais. Aposentadoria pública, vão mudar regras de plano de saúde, mudam algumas regras para quem está na ativa e para quem está aposentado. Muitas vezes o salário de quem está na ativa ele é reajustado pela inflação, ele tem um reajuste, mas os aposentados não recebem esse reajuste. Muitas vezes quem está na ativa muda de categoria, eles têm um plano de categoria ali, ele vai subindo letras, né, níveis, conforme os anos que eles estão trabalhando, mas quem já se aposentou há 10, 15, 20 anos atrás, não tem nenhum tipo de mudança, não tem nenhum tipo de benefício. Então isso acontece bastante, tá? E é uma aposentadoria muito dependente do governo, né? Eu não estou aqui para falar bem ou falar mal do tipo A ou tipo B, mas para te dizer que você precisa ficar atento e talvez ter mais de uma fonte de renda para não depender totalmente disso. O próximo ponto aqui que eu quero te mostrar é sobre renda de aluguéis. E aqui a gente está falando aluguel, contratos anuais, né? Às vezes tem contratos no mínimo de 2 anos, contratos também por temporada. O que eu vejo acontecer
eu não tô falando aqui agora dos benefícios, como eu falei antes no vídeo, eu vou falar dos problemas para você ficar atento sobre isso. Esse tipo de renda, ele não é uma renda totalmente passiva, que é aquela renda que a gente, não se envolve muito ou quase nada, né. Se envolver zero é muito difícil, normalmente você vai precisar sim, se envolver um pouquinho. Mas o imóvel muitas vezes, se ele for de temporada, aquele que sai lá um inquilino todo fim de semana, você vai precisar se envolver ou você vai precisar pagar alguém para se envolver. Isso aí você já deve estar ciente disso. E se for aquele aluguel mais de longo prazo, 1 ano, 2 anos, mesmo que você também tenha uma imobiliária gerenciando isso, recebendo ali 6 ou 10% da comissão do aluguel para gerenciar isso, muitas vezes o proprietário ele precisa se envolver, ele precisa, acabar às vezes tendo que fazer algum tipo de manutenção, ele precisa muitas vezes mandar um prestador de serviço lá, para aprovar, ele precisa aprovar, ele precisa corrigir ou arrumar um móvel ou um problema estrutural que acontece, e isso aqui acontece. Então você precisa às vezes se envolver, tá. Não quer dizer que seja ruim, eu não estou entrando aqui no mérito do tipo em si, da opção de viver de renda de aluguel, mas eu tô te falando aqui dos problemas, né. E é muito mais difícil você estar diversificado, ou por região, só se você tiver muitos imóveis, né, ou até daqui a pouco você tem imóveis muito voltado para o público A, público B, público C, né, também ter essa diversificação, de faixa de poder aquisitivo dos teus inquilinos. Daqui a pouco tu tem algum problema um problema numa região, você acaba tendo problemas em mais de um imóveis, se você tiver assim concentrado. Então são coisas que podem acontecer, eu vejo acontecer, e aqui embaixo inclusive é uma mensagem, né, mandada para mim de um imóvel que eu tinha alugado há um tempo atrás. Hoje eu não tenho mais, acabei vendendo ele, né, justamente porque todo ano eu tinha algum probleminha para resolver, mesmo tendo imobiliária, mesmo tendo uma imobiliária para fazer essa intermediação, né. O que que acontecia? Acontecia que o inquilino ele abriu uma vez acho que foi por 3 vezes aconteceu de ele abrir um chamado no na imobiliária, a imobiliária demorava de responder, e ele ligava para o proprietário, ligava para mim no caso. E porque ele tinha conseguido o telefone com os vizinhos, né, então ele pediu lá, o vizinho deu para ele: "Ah, eu conheço lá o dono, morava aqui antes, eu morava naquele imóvel antes", então ele deu o telefone. E a pessoa que quer ter uma ser séria, você vai ter que atender, você vai ter que resolver o problema do inquilino, né. Nesse caso aqui, ele até mandou na mensagem, né, se identificou, eu não conhecia ele, ele se identificou e disse que estava com um problema de vazamento de água no apartamento, na casa do vizinho, e que o vizinho tinha chamado o encanador e o encanador tinha identificado que era algum vazamento vindo da nossa casa, então da casa que ele estava morando. Então estava caindo água ainda, prejudicando o vizinho, além de prejudicar ele também, que tinha que ficar sem água, estava tendo que, enfim, tendo problema por causa disso. Tinha até filho pequeno, se eu não me engano, na época. Então eu prontamente resolvi, mandei lá o encanador que já estava lá resolver, fiz o pagamento, enfim. Não esperei imobiliária, não esperei 3 orçamentos, nada disso, né. No final das contas, o problema foi só mesmo um pequeno prejuízo financeiro, nada demais também, mas é só coisas que a gente acaba passando. Aí isso foi uma das coisas que me acendeu, né, isso já faz uns 3, 4 anos, eu fiquei pensando: "Poxa, viver só de aluguel, será que é interessante? E se você tiver 5, 10 imóveis, quais os problemas que acontecem?". Esse imóvel aqui, eu tinha uma vez por ano algum problema. E era um imóvel bom, um valor bom de aluguel, os inquilinos eram pessoas ótimas também, tinham boas condições, cuidavam bem do imóvel, tanto é que depois de 2 anos eu pedi o imóvel de volta e eles saíram, deixaram tudo em perfeito estado, né, então assim, não tive grandes problemas. Mas são coisas que acontecem e que a gente precisa, ficar alerta. Um outro ponto que eu vejo também acontecer, já falei com 3 pessoas que têm modelos semelhantes a esses, é da pessoa ao longo da vida construir um negócio, né. A última pessoa que eu falei, ela tinha, por exemplo, um mercado de tamanho médio para pequeno, e ele foi se afastando das atividades quando chegou a uma certa idade e o filho assumiu. E o filho lá pagava uma mesada para ele. Ele não se afastou totalmente, mas ele continuava mais em casa ou mais fazendo outras coisas do que efetivamente lá no mercado.
Então existe essas pessoas que elas têm negócios próprios, na hora da aposentadoria elas se afastam e um filho ou um sócio assume e elas ficam recebendo uma mesada ali, um dividendo daquele negócio. É interessante, é uma forma também muito boa de se aposentar, né? Se você construir essa estrutura, eu acho que é muito válida. Só que tem alguns riscos, eu tô aqui só te falando dos riscos, como eu já falei antes. Um dos problemas que eu vejo é você estar concentrado muitas vezes em um único negócio, né? E também esse negócio não ser mais gerenciado por você. Daqui a pouco você pode ter divergências da gestão, você pode querer que a empresa vá para algum lugar e as pessoas que estão decidindo por ela, no caso um familiar seu ou um sócio, querem que vá para outra. Então você sempre fica meio que refém de alguém gerenciando o negócio que você fez. Pode ser que ali na frente você tenha problema de relacionamento, né? Então é algo que você possa ficar atento quanto a isso, tá? E o quarto modelo, e eu já vou dizer aqui que é o modelo que eu acho mais interessante, é você através de investimentos em renda fixa, renda variável, ter renda todos os meses vindo de alguns investimentos. E esse dinheiro você pegar, usar ele no seu dia a dia, no seu mês ali, e ser a sua aposentadoria. Logicamente, você ter uma aposentadoria pelo INSS, né, que hoje é obrigatório, eu já falei isso em outro vídeo, mas você ter vindo renda de empresas, de dividendos de empresas ou dividendos de fundos imobiliários, ou até mesmo renda de renda fixa, né, você ter ali utilizar. Existem também problemas, se daqui a pouco você estiver concentrado em poucas empresas ou muitos setores, você pode ter uma volatilidade muito grande. Se você resolveu sacar esse dinheiro por algum problema, você pode não estar vendendo no melhor momento, pode perder um pouco de dinheiro. Enfim, você tem sim problemas quanto a isso, tá? Eu não vou dizer que é só mil maravilhas, lógico que não. A gente teve aí, não faz muito tempo, problemas na Americanas, por exemplo, e quem estava muito concentrado em Americanas, que aparentemente parecia uma empresa muito boa, né, uma empresa fora da curva do setor, teve grandes problemas e está tendo grandes problemas até agora. Então existem sim problemas, você precisa ficar atento, mas é uma forma que eu coloquei até como vantagem, que mesmo você investindo pouco, você já consegue montar a estrutura. É lógico que aquela estrutura, ela vai lhe render proporcionalmente ao valor que você tem. Mas, diferentemente, por exemplo, de um imóvel, você custa ali um imóvel R$ 300.000. Você vai precisar ter R$ 300.000 ou fazer um financiamento de R$ 300.000 para poder adquirir aquele imóvel. Já com investimentos, você já consegue investir ali 100, 500, R$ 1.000 por mês. Você já num volume de 50 mil por mês, você já consegue ter uma renda ali de 400, R$ 500 por mês. O que é bem interessante, até porque um imóvel, por exemplo, de R$ 50.000, se é que exista um imóvel de R$ 50.000, você não consegue comprar o imóvel com esse valor e ter já um aluguel de R$ 500, provavelmente não. Já em investimentos você consegue. Se você ter lá 50 mil investidos no Tesouro Selic, todo ano você resgatar 10% desse valor, que foi a renda que ele teve no ano todo, e usar ele durante o ano, esse 10%, ou sacar por mês, enfim, tem várias formas de fazer isso, você consegue já ter essa renda mesmo com R$ 50.000, que seria um sexto, um quinto, um décimo de um imóvel para você poder alugar. Então, fica essa como sendo a grande vantagem, mas também tem problemas. E eu falei lá no início que eu ia só mais destacar os problemas. Falei apenas da vantagem do mercado financeiro, que é o que eu falo aqui nesse canal e é o que eu acho que é um viés para você ter. Não precisa ser a sua única fonte de renda, dá muito bem para conciliar com o plano que você tem hoje, mas eu acho que esse tipo de investimento pode sim ser uma grande saída para todo mundo. Mesmo aquele que queira ter pouco dinheiro investido, se apenas um complemento de renda, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você achou esse conteúdo interessante, curte aqui, deixa um comentário para mim. Eu estou iniciando esse canal para falar sobre planejamento de aposentadoria através de investimentos e toda semana eu vou criar um conteúdo novo. Esse aqui já é o meu segundo vídeo. Eu tenho outro vídeo do canal onde eu te mostro um plano, inicio um plano de investimento e até disponibilizo lá uma planilha para você baixar e você também poder utilizar. Até o próximo vídeo.